de Jesus. Glória a Jesus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Halisson, sua família, a irmã Gilvaci, também sua filhinha Júlia. Que Deus abençoe poderosamente esta igreja, o pastor desse ministério, Parque São Rafael, o pastor Moacir Balontim, é isso? Pastor presidente aqui desse ministério, e o pastor Diogo, que também é pastor desse campo. Que Deus abençoe sua vida, e sua esposa, a pastora Josileide Santana. Estou aqui numa colinha, porque eu sou péssimo em gravar nome, né? Então estou com a colinha aqui. Também a pastora Eliana Camargo, né, que é a esposa do pastor presidente desse ministério. Deus abençoe esta família. Aqui, irmãos, é uma família de Deus. Quem é família de Deus aqui? Cada família tem o seu costume, cada família tem, né, a sua forma de lidar, mas somos família de Deus. Eu louvo ao Senhor porque vejo a presença de Deus nessa casa e me sinto pequeno diante do que Deus tem feito na vida dos irmãos aqui. Tenho visto a mão de Deus e me sinto honrado. Se eu pudesse ir para casa, pastor Halisson, eu já teria ido feliz em ver o quanto que o Senhor já me deixou em paz, não é? Abençoado. Quando a gente diz em paz, é porque está abençoado. Sabe quando você vem em busca da presença do Senhor e você diz, estou aqui, vai em paz? Então, o Senhor já me abençoou o suficiente nessa noite. Mas como a gente, irmãos, é exigente às vezes, né, quer mais, nunca está satisfeito, a gente quer ainda ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus neste lugar? Deus fala através da sua palavra. E eu creio que o Senhor encontrará ouvidos nessa noite para falar e ouvir. Sabia que o Senhor sussurra também no nosso ouvido, por trás de nós, né? O Senhor fala, né? Isaías diz assim, né, que o Senhor fala aos ouvidos e sussurra por trás. É interessante essa palavra, porque ouvir quem está sussurrando não é fácil, não. Ouvir quem está sussurrando tem que ter muita tranquilidade. Tem que ter muita tranquilidade para ouvir Deus. E Deus quer falar nessa noite. Eu acredito que sempre quando eu estava no púlpito, quem ia pregar era Halisson. Então, para mim, o pastor Halisson devia pregar de novo hoje. Eu ia ficar quietinho ali, ouvindo. Ele começou, disse, Jesus, pega fogo aí nesse negócio, nesse ambiente, porque é bom ouvir, né, a voz dos nossos irmãos, amigos e pastores que falam através do Senhor. Irmãos queridos, quero convidar a todos, sem mais delongas, em Efésios capítulo 4, versículo 1. É um texto que eu tenho meditado esses dias e o Senhor tem falado ao nosso coração. Glória a Jesus. Prometo não... Vou tentar terminar bem antes das 9, para os irmãos continuar testemunhando, né? Como é bom ouvir a voz do Senhor. Deus abençoe o nosso presbítero aqui. Eu disse, olha, tem um sonoplasta pentecostal. Aí o pastor disse, é o presbítero, ele está glória. Né? Então está aqui o nosso músico também. Deus abençoe as missionárias, as pastoras que estão aqui, missionária. Deus abençoe a cada um. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. A unidade da fé. Diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Sente adorando ao Senhor. Irmãos, eu amo a palavra do Senhor. Tem horas que eu estou lendo a palavra, às vezes a nossa mente cansada, fatigada, muitas vezes a gente quer já ir para outro lugar. Os nossos olhos querem ver o movimento, né? O nosso ouvido quer ver
como diz lá um dos nossos pastores, a zoada, o barulho. Quando eu digo zoada, é barulho pentecostal. A gente gosta de ver o movimento para não cochilar, para não dormir. Queremos ver Deus agindo. E isso é notório, é muito bom. Mas tem horas que precisamos ficar quietinhos. Para você notar a agonia, muitas vezes, da sua mente, a correria, dobre os joelhos. Se você dobra os joelhos para orar, 5 minutos você já quer levantar. Jesus é bom, é maravilhoso, mas dobra os joelhos. Se a sua mente não estiver em paz, desculpe os irmãos, a voz está afônica, eu estou ainda me recuperando da alergia. Mas se você não estiver, né, em paz, em calma, tranquilo, é difícil demais orar, falar com Deus. Aí sua mente começa a lhe levar em outros lugares, às vezes na pia de prato, às vezes no quarto do filho, às vezes você quer voltar até no trabalho que esqueceu alguma coisa. Parece que a mente começa agora a funcionar, mas na verdade isso é a agitação da nossa mente, e que nos impede de estarmos ligados ao Senhor em um momento tão importante, irmãos, que é essa conexão de falar com Ele. Esse momento de estar a ponto de ouvir sussurros, a ponto de ouvir o Senhor falar: evangelista, Tiago, ande por aqui, eu tenho um caminho para você, é desse jeito que eu quero na sua vida. Às vezes a gente não consegue ouvir, porque a nossa mente tem muito barulho. Glória ao nome de Jesus. Mas nessa noite o Senhor nos orienta a andarmos de modo que possamos ouvir a sua voz, para receber dele a sua direção. Às vezes colocamos a mão precipitadamente, mas a palavra diz: não impunha as mãos sobre ninguém precipitadamente. Mas como fazer isso se não tivermos essa sensibilidade de ouvir o Senhor? O nosso coração tem pressa. Eu estava na igreja, irmãos queridos, e uma jovem lá do grupo, ela está estudando, jovem Carol, até postei esses dias pedido de oração de toda a igreja do Santos Dumont 1. Estávamos orando e eu fui visitá-la. Ela foi fazer nas pressas no hospital, inclusive está estudando enfermagem. E de repente veio uma dor, ela foi no hospital e já ficou lá. Já ia para o 9º dia quando eu fui lá. Alguns irmãos visitaram, pedimos oração, os médicos ficaram sem saber o que fazer. Foi colocado bolsa de colostomia, precisou abrir, fechar e deixar o intestino para o lado de fora. Precisou cortar um pedaço do intestino, irmãos. E eu vi um testemunho aqui glorioso. Veja, às vezes pessoas pagam caro, pastor Halisson, para ir a distâncias de quilômetros e poder um médico abrir e fechar para resolver. E às vezes a gente vem de casa, chega na casa do Senhor e em um momento o Senhor resolve o problema de milhões. Mas como, irmãos, às vezes a gente rejeita esse ambiente com Deus, né? Esse momento com o Senhor é importante. Então essa jovem estava no hospital e eu disse: Jesus, que coisa triste. Fui lá visitar imaginando que ela estava, deitada, magra, amarela. Mas antes de sair, estávamos num culto lá, Reviver, e eu senti no coração, eu disse: eu quero ir ali, mas não quero ir por ir. Eu preciso levar uma bênção. E é dessa igreja que está orando. E eu dobrei os joelhos no final do culto e pedi para a equipe do Trabalho Reviver fazer aquela oração. Eu vou visitar a irmã Carol e eu quero levar uma bênção daqui dessa igreja. O Senhor ministrou dessa forma. E fui ali, irmãos, com outra irmã, minha esposa, e chegamos ali, fizemos a oração. Ela estava sentada, feliz, com a colostomia do lado, a bolsa de colostomia do lado, mas alegre, dizendo que confiava no Senhor, que esperava no Senhor. Às vezes falta isso em nós. Carregamos o Senhor na nossa vida, mas às vezes o problema vem, irmão, e a gente esquece do Deus que nós temos, que nós servimos. Às vezes observamos Deus de tão longe que Ele fica pequeno. Mas em nome de Jesus que possamos ver o Senhor tão perto e possamos ver a dimensão do quanto Ele é poderoso para fazer muito mais. E fizemos uma oração ali. E o Senhor operou grandemente. Voltei para casa, no outro dia ela ligou. Disse: olha, o líquido que o médico esperava secar, que estava aumentando, ela fez o primeiro ultrassom, deu 300 ml, a segunda ultrassom deu 500.
Era para baixar, o médico queria que baixasse, mas estava subindo. Depois da oração foi para 300, depois para 90 e ela está de alta, porque o Senhor, irmãos, continua operando maravilha. Alguém disse assim, ó, não vá porque isso vai ter um preço a pagar. Aí eu disse, Jesus, por isso que eu estou pedindo oração. Eu vou precisar pagar esse preço, mas eu vou lá e vou trazer minha irmã de volta. E às vezes precisa disso, né? Andar conforme o Senhor deseja, não por vista, mas precisamos, irmãos, dar as mãos uns aos outros e sofrer um com o outro. E quando vê a vitória, dizer, eu sou participante da bênção na vida da minha irmã. Naquela mesma madrugada, minha filha adoeceu, eu precisei levar no hospital 3 horas da manhã, com a dor horrível no ouvido. Voltei para casa às 5h30 da manhã. A outra irmã que foi comigo passou por uma prova tão grande, ela disse, aí alguém falou, não avisei? Não era para ter ido. Eu disse, não, mas vai vir a vitória. Isso depois de 2 dias veio a vitória. O apóstolo Paulo trouxe esse testemunho para não ficar de fora, né? Eu vi todo mundo compartilhando as bênçãos de Deus e a gente precisa contar, irmãos, o que Deus faz. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre unidade. Claro que o tema unidade da fé aqui não vem das escrituras sagradas. Foi alguém que leu, que percebeu e entendeu que esse texto fala sobre isso. E de fato fala. Temos o mesmo Espírito. Somos unidos no mesmo Espírito, por um só Deus, um só Senhor, numa só fé. E às vezes há uma divisão em nosso meio. Que Espírito é esse? Que Pai é esse? Que graça é essa? O que é que está acontecendo que às vezes nos afastamos? E eu não falo de outros lugares, às vezes no meio, no nosso templo, na nossa igreja, às vezes com o nosso irmão, somos mais abençoados e quando vimos o nosso irmão ser abençoado, estranhamos. Na verdade, isso é resultado da minha oração e da sua oração, ele ser abençoado. E o apóstolo Paulo chama a atenção para nós, para que tenhamos essa firmeza de entendimento. Se houver divisão entre nós, precisamos avaliar que espírito é esse. Eu tenho o Espírito de Deus, mas não gosto do meu irmão. É uma coisa estranha, eu não gosto dele. Que espírito é esse? Né? Eu vi fulano de tal, não fui com a cara dele. Que espírito é esse? Mas o Senhor, irmãos queridos, deseja colocar na nossa mente o entendimento que tudo que temos é Ele que dá. Se você tem poder de curar, é dele. Se você tem unção para libertar, é dele. Se você fala em mistério bonito, foi Ele que lhe deu. O que aumenta é a responsabilidade na prestação de contas. Eu tenho muito, mas vou prestar conta de muito. Alguém tem pouco, vai prestar conta de pouco, mas todo mundo presta conta. E o apóstolo está dizendo, o Senhor está nos dizendo através do apóstolo Paulo, ei, é o meu Espírito que opera em todos para um único, um mesmo propósito. Exaltado é o nome do Senhor nessa noite. Glória ao nome de Jesus. E ele diz aqui no primeiro versículo, eu rogo-vos. Ele pede para que andemos digno daquilo que recebemos. Olha o que é que ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor. Aqui fala de humildade, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu recebi muito, mas vê o que é que eu sou? Eu sou o preso de Jesus. Ele não está dizendo que está preso na cadeia pelos homens. Ele está na cadeia, mas ele está dizendo, se o Senhor quisesse me tirar daqui, já tinha me tirado. Eu estou aqui porque eu sou um preso dele. E é aqui que Ele me quer operante. E que humildade, irmãos, mesmo tendo tanta autoridade no Senhor, Ele diz, eu sou um preso do Senhor. Veja a minha condição. E Ele está dizendo, eu me porto como um preso. Aí Ele, para dar o exemplo, fala desse jeito. E Ele diz, portanto vocês também andeis, como é digno da vocação com que fostes chamado. Você tem um chamado. E às vezes você diz, por que eu tenho que agir diferente de fulano?
fulano faz isso, faz aquilo, mas comigo o negócio é diferente. O pastor puxa mais na minha orelha do que na orelha do outro. É porque o Senhor deseja que haja um alinhamento no que você executa na obra de Deus e no que você faz lá fora. Eu carrego em mim uma unção poderosa. E eu não posso deixar isso invalidar por causa do meu comportamento. Já viu lá fora, quando a gente faz uma coisa errada, os colegas dizem assim: mas você não é crente? Né? Todo mundo fez pior, mas se você fizer, alguém vai dizer: você não é crente? Você não diz que é crente, isso é vocação. Jesus lhe chamou, colocou o seu Espírito sobre você e uma luz que brilha constantemente, e o mundo vê essa luz. Aí quando essa luz está meio estranha, ele diz: você não tem que ficar brilhando, você não tem que estar aceso. Exaltado é o nome de Jesus. Quanto mais eu tenho de Deus, mais responsabilidades me aguardam. O Senhor é poderoso. Todo mundo pode fazer muita coisa, mas se o pastor Halisson fizer, eita, que todo mundo vê. E tem muita gente para apontar. Aí o apóstolo Paulo disse: faça o seguinte, ande segundo a vocação que você recebeu. Glória ao nome de Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Em 1 Samuel, Samuel não conhecia. Eu quero entrar nesse tópico aqui. Eu estava trazendo uma introdução, mas o Senhor está me levando aqui. Nós temos um chamado, queridos, e esse chamado é espiritual. Sabia que tem gente que está na igreja, mas ele não foi chamado por Jesus? Tem gente que está na igreja, a igreja não consegue salvar. A igreja é templo, a igreja é organização, não salva ninguém. Por isso eu não posso dizer: eu faço parte da igreja tal e eu sei que eu vou para o céu por causa disso. Não vai. Lamento informar, carteira de membro não entra lá. Tem uma marca, irmãos, que recebemos quando cremos. Tem gente que fala do evangelho. Se você aceitou Jesus por causa desse evangelho, aí uma obra foi feita na sua vida. Mas se alguém fez propaganda diferente, falou de forma humana, tem três formas da pessoa ministrar uma palavra. Tem três fontes: o Espírito Santo, o próprio homem e Satanás. O próprio homem só vai elevar você, o seu ego, a sua própria natureza. Você vai se sentir o bambambam da história. Eu posso, eu faço. Isso é o homem quando ele consegue atingir o próprio homem, o ego. Esse é o espírito do homem. Quando é o Espírito de Deus, ele lhe coloca em uma posição em que você começa a enxergar algo tão grande, tão maior, que você diz: meu Deus, eu sou pequeno, eu sou pobre, eu sou nada. Como eu preciso de misericórdia, como eu sou pecador, como eu sou falho. Jesus, tenha misericórdia de mim. Perdoa-me. Aí começou a obra a acontecer. Aí o Senhor vai e lhe resgata e coloca na sua vida o seu Espírito. Aí começou uma vocação, começou um chamado, começou uma obra. É claro, irmãos, que a gente tem uma obra. Nós entendemos que vocação Deus chama desde o ventre. Glória ao nome de Jesus. O chamado é desde o ventre. E não foi diferente na vida de Samuel. Samuel está dentro do templo. Eu venho para a igreja para aprender. Eu venho para o templo para ouvir a palavra de Deus, para desenvolver habilidades, para desenvolver entendimento. É importante estar na igreja, mas há uma comunhão que Deus quer, pessoal, intrínseca, entre você e Ele. É só você e Ele. Uma certa mulher recebeu de Deus uma palavra lá no tanque, na fonte, e ela foi pregar o que tinha recebido. E o povo aceitou, veio até Jesus por causa da mensagem dela. Ela disse, a mulher samaritana, ela disse: tudo que eu fiz, toda a minha vida, Ele contou. E ela pregava e ela dizia, e o povo a recebia. E veio até Jesus, mas teve um momento que o povo começou a ouvir Jesus ao invés dela. Depois que o povo experimentou Jesus de perto, os samaritanos,
Aí a mulher continuou ainda querendo pregar, dizendo: olha, ele fez isso. Aí eles disseram: mulher, tá bom, nós já ouvimos você, agora queremos ouvir ele. Porque tem horas que tem que ser na intimidade. Samuel entrou no templo, consagrado desde o ventre, está ali dormindo no ambiente do milagre, no ambiente da glória, no ambiente da presença. E de repente ele estava ministrando ao Senhor. Aquele menino talvez não soubesse ainda o que estava nem fazendo, o que significava tudo aquilo ali. Foi aprendendo aos poucos, só que ele aprendeu no ambiente, observando o que deveria ser exemplo para ele. Começou a observar o que estava errado, feio. Os filhos de Eli, irmãos, sacerdotes, que deveriam andar segundo o seu chamado, que deveriam andar segundo a sua vocação, estava fazendo coisas absurdas dentro do templo, no meio do povo, se prostituindo. E Samuel, vendo aquilo, mas continuou sendo fiel. Aquilo que Deus colocava na sua vida, ele continuou praticando. Aquilo que Deus ministrava, ele ia fazendo. E a Bíblia diz que Samuel estava ministrando ao Senhor. Mas Samuel foi dormir, e de repente ele ouve uma voz diferente, aquele sussurro: Samuel. E Samuel, irmãos, ele reage. Será que o nosso ouvido está bem trabalhado para ouvir o que Deus está dizendo hoje? Será que estamos tão sensíveis a ponto de o Senhor falar e dizer: fala, Senhor? Samuel estava sensível, mas não conhecia ainda. O primeiro passo é essa sensibilidade. E de repente Samuel vai lá: meu Senhor me chamou? Meu Senhor, aconteceu alguma coisa? Não chamei não, moço, vá dormir, vá descansar. Não é assim? Tem alguém me chamando, eu não estou ficando doido, eu estou ouvindo voz aqui. Que negócio é esse? Meu pastor ouve também. Eu preciso ouvir. Então você ouve e já se assusta? Não, que negócio é esse? Procure saber o que está acontecendo. Às vezes tem gente ouvindo o som achando que é a voz de Deus, mas é importante perguntar a alguém. Talvez Samuel dissesse: eu estou ouvindo uma voz aqui e vou responder. Não, ele tinha alguém acima dele e precisava ter o pé no chão, estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Então ele procura o seu líder. Eli, irmãos, era um homem de Deus. O problema de Eli foi em quebrar a continuidade. Deus tem um plano, um projeto tão lindo. Começa em você, mas não pode terminar em você. Tem que continuar. E nossa missão e responsabilidade é levar adiante isso. Interromper é perigoso. Aí o que é que acontece? Ele não estava talvez tão sensível assim, não imaginou, porque naquela época Deus não estava falando mais. Naquela época a voz de Deus não estava mais sendo escutada. Deus parou de falar? Acredito que não, queridos. O problema é que se estamos ouvindo, se queremos ouvir, se desejamos ouvir. E Deus vai falar à toa? Não, Ele fala. Alguém vai ouvir. E alguém deu lugar. Estava adorando em sensibilidade, o Senhor bradou. E ele foi lá pela segunda vez. E ali manda deitar de novo. Mas tem horas que o sacerdote, até por Deus, vai ser sacolejado. Vai dizer: não está lembrando não, moço? Esqueceu que eu falo? Esqueceu que eu ainda continuo vivo? Eu sou na terra. E o que é que acontece? Vem cá, Samuel, faça o seguinte. Tem um negócio estranho aqui. Você não está ficando doido? Permita-me falar assim, na nossa linguagem. Olha, volte lá. E se você ouvir novamente, porque Deus fala 1, 2 e 3 vezes. Passou as 3, irmão, fica difícil. Então Deus inquieta Eli, disse: ei, preste atenção aí que o menino vem de novo. Quem sabe o Senhor falou. Aí sente na alma, Deus fala. Aí de repente ele diz: volta lá, moço. Se ouvir de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmão, por que Eli falou isso? Por que Eli disse: fala, Senhor? Porque ele entendeu que era a voz de Deus. Porque não foi uma voz estranha.
Porque Deus também ministra no coração do líder. A bênção que Deus está preparando para a sua vida não é anulado da liderança. O Senhor também ministra, para que quando chegar alguma coisa estranha, Ele vai dizer: meu irmão, isso aí não é de Deus não, escute, tem alguém pagando preço por você, por mim. E Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmão, que coisa linda é se considerar servo de Deus. Tem gente que não quer ser servo. Servo é escravo, viu? Você é escravo de Deus? Ah, não, eu sou livre. Não é não. Se você escapar da escravidão de Deus, tudo bem que Deus diz: eu já não chamo mais servo, porque eu já converso coisas mais íntimas. Chamo de amigo, mas não deixa de ser servo. Se não for servo de Deus, é servo do pecado. Qual é pior? E se for servo de Satanás, pior ainda. Eu conheço um que saiu do nosso meio e hoje diz que serve lá de volta. E eu conversando com ele, eu perguntei: meu moço, o que é que está acontecendo? O que é que você queria hoje? Ele disse: eu queria paz. Eu não tenho paz. Não tem como, né, irmão? Quem é o príncipe da paz? É o nosso Senhor. É aquele que manda e desmanda, e sabe onde manda, e sabe como faz na minha vida e na sua vida, e sabe até onde mexe para nos trazer para perto dele. Só que Samuel ouve a voz de Deus. Quem tem vocação aguenta, entende e sabe se posicionar. Quantos têm vocação aqui? Quantos foram chamados por Deus aqui? Amém. Deus tem uma obra na vida de cada um. Então ele vai e ouve. E o que Deus diz, irmão? Eita! O que Deus disse foi contra tudo e todos, inclusive a sua liderança. Mas o que é que Samuel nos ensina aqui? Samuel chega no outro dia, tranquilo, né? Para não demonstrar nada. Só que Deus, quando ministrou a Samuel, também quietou Eli. Aí Eli faz: e aí foi que ele disse? Conta para mim. Veja, irmão, Eli não perdeu a conexão. Disse assim, ó, fala. Ele dormiu uma vez, mas na terceira não dá para dormir, porque ele já entendeu o negócio. Ele não podia ouvir a voz do Senhor, mas Samuel estava ouvindo, porque alguém disse a Eli: por esse menino orava eu. Foi o Senhor que me deu e eu estou dando aqui. E veio através de Deus. Então tudo isso junta. Vocação vem desde o ventre, chamada desde o ventre. Glória, quantos estão entendendo essa palavra? Já estou encerrando. E Samuel disse: vou dizer nada. O que é que ele nos ensina? Respeito, irmãos. Tem gente aí sonhando e tendo revelação, vai lá no WhatsApp, vai lá nas redes sociais e começa com soberba. Esquece que Paulo disse que é não no caminho da humildade, porque alguns versículos mais na frente ele diz: com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas tem gente que tem uma visão e diz: ó, Deus vai acabar com todo mundo e vai ser isso e vai ser aquilo. E pastor, isso não é de Deus não, irmão. É tudo menos de Deus. Uma vez eu estava em casa, chegou uma irmã que ela vinha de casa em casa. Saiu da igreja e agora era missionária. Aí saía de casa em casa, pastora, falando de Jesus. E todo mundo que ela chegava, pastor Halles, voltava assombrado, com medo. Aí eu conversando com uma amiga minha, eu disse: o que foi que houve? Não, mas foi lá em casa, falou tanta coisa que eu nem dormia. Eu disse: está repreendido, isso não é de Deus não. E ela disse: vai na sua casa. Aí eu disse: amém, amém. E ela foi lá em casa, irmão. A primeira coisa que ela fez foi com o pai dela e o filho. Aí o pai dizia: essa aqui é a profeta do Senhor para essa geração, para esse tempo. Eu disse: nem passou por nada, nem está no caminho da obediência e está desse jeito, já é profeta de Deus, ele está certo. Aí chegou lá em casa, dobrou o joelho, nem pediu licença. Está certo, irmão, isso. Mas era do cocó e do manto, falava em mistério. Chegou lá, dobrou o joelho no meu sofá, orou, o pai dobrou do lado e começaram a orar. Eu disse: tá bom, eu não oro não.
Aí eu fiquei quieto observando. Aí levantaram, pegaram o hino da harpa, aí cantaram um hino, 2. No terceiro eu disse, tá bom. Não precisa mais do que 2, eu já conheço. Aí fui um pouco rude, fui. E o Senhor nos manda ter amor. Mas eu estava, irmãos, você sabe que a gente é humano. E eu estava pensando nas pessoas que ficaram chorando em casa, que eu tive que consolar depois da mensagem. Aí chegou lá em casa e começou, cantou um hino 2, depois leu um texto e depois veio profetizar, falar tanta coisa. Eu disse, ó, já terminaram. Quando é que vocês vão parar com essa palhaçada? Com essa perturbação? Vocês estão achando que isso é de Deus? Tocando terror no coração das pessoas. Não, pastor, Deus vai matar muitos pastores aí na rua da frente afogados. Você já orou por eles? Está querendo que Deus mate eles? Que espírito é esse? Irmão, nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Então, Samuel, eu não vou continuar não essa história. Mas vou voltar para o texto, porque eu já olhei a hora e ela já me repreendeu. Aí o que é que acontece? Vamos voltar aqui para os irmãos já entenderam o que eu falei. Samuel, irmão, nos ensina. Ele vem com toda a autoridade e poder da parte de Deus. Ele recebe a visita, a presença gloriosa de Deus. Recebe uma das maiores ministrações que Deus poderia dar a alguém, sendo criança. Entende tudo e percebe a gravidade. Ele acorda e fica quieto. Aí o próprio sacerdote chama ele e diz, me conte tudo. Ele diz, conto nada. O negócio é feio. Aí ele diz, se você não contar, vai acontecer com você tudo que você sonhou, tudo que ele falou, tudo que ele disse vai cair sobre a sua vida. Aí Samuel abre a boca, porque o negócio é sério. Vocação, irmãos queridos, às vezes traz dor na nossa vida. Vocação de verdade. Se você foi chamado para servir ao Senhor, tu vai sofrer uma dor. Alguma coisa acontece, não dá para sair. Porque isso anda alinhado com a sua vida para não te tirar da rota. Sabe que é Deus usar você para curar todo mundo, menos você e sua família? Sabe que é Deus usar você para a vizinhança inteira, mas ter um filho dentro de casa doente? Não é? Aí você olha assim, Senhor, era só colocar a mão assim, o negócio resolvia. Mas Deus disse, segura aí um pouquinho mais. Um dia isso acaba. Que dia é esse, Jesus? Um dia termina. Mas quando amamos ao Senhor e temos chamado de Deus, nós conseguimos suportar tudo. Samuel tinha um amargo também na sua vida, irmão, foi difícil. Ele contou, ele disse, olha, meu Senhor, o que Deus falou vai doer. O seu ministério não vai prosseguir. Seus filhos vão morrer. Vai ser tão grave que o negócio não vai poder nem contar direito ao povo. Quem ouvir vai chorar. Quem ouvir vai se lamentar. Tem que ter coragem, irmão, para dizer. Tem que ter ousadia. E Eli entendeu, ouviu e baixou a cabeça. Deus dizer assim, olha, pastor fulano de tal, o seu ministério hoje está cortado pela cepa. Acabou. Você acha que esse pastor vai olhar para você e vai ficar feliz? Mas quando Deus chama, Deus responsabiliza. Mexa com Samuel? Não mexe. Porque Samuel veio pelo caminho da humildade. O Senhor está nos ensinando aqui. Por mais que tenhamos poder, autoridade, unção dada por Ele é dele, não podemos nos orgulhar e querer ser melhor do que o outro. O chamado nos leva a trazer junto de nós as pessoas. Ah, mas Jesus era odiado por lideranças que tinham inveja dele. Mas o povo, irmãos, era de multidão. Ficam dizendo por aí, eu sou crente, ninguém gosta de mim. Tem uma coisa errada aí. Jesus atrai pessoas. Aí a pessoa pisa só ela na terra.
Deus no céu e ela na terra. Não, o chamado de Deus para a nossa vida vem alinhado à humildade, o conhecimento, o entendimento de que é Deus na nossa vida. O chamado está no âmbito espiritual, não é emocional, nem por influência de pessoas. É Deus falando com o Espírito. Às vezes a gente quer cantar, né, pregar, ver o irmão fazer, quer fazer também. É bonito, é lindo isso. Mas espere a direção do Espírito Santo, porque mais na frente vai ter pedrada na sua vida. E é isso que eu quero trazer hoje. Às vezes eu vou levantar alguém para varrer, irmão. Assim, tipo, você vai ser zeladora, limpar a igreja, deixar bonito. Mas eu disse, Senhor, tenha misericórdia, ajude ela. Porque se não tiver, irmão, essa vocação, esse desejo que venha de dentro, que é do Espírito. Limpar a igreja não é para todo mundo não. Porque depois que você limpa, alguém diz, nem limpou direito, já perdeu a fé. Mas quem tem vocação vai melhorar. Quem tem vocação e chamado, tem o Espírito de Deus na vida dele, vai melhorar. Portaria, esse pastor está demorando demais hoje, já vou embora. Não é vocação, não é chamado. Foi aconselhado por alguém. Mas quando aguenta, disse, não, Senhor, estou aqui servindo no teu reino pela vida do meu pastor. Porque enquanto ele está conversando com alguém que precisa, eu também estou cooperando aqui do lado de fora, sou participante da bênção. Porque se o porteiro for embora, irmão, como vai ser o pastor? Então até isso tem que ter um chamado também. Lembra que eu falei? Alguns recebem, que não é pouco. Se o porteiro decidir não vir, não tem culto. Se ele não abrir o portão, vai fazer culto lá de fora. É ou não é? Mas ele chega mais cedo, porque Jesus já ministrou no coração dele que ele deve fazer a obra. Exaltado é o nome do Senhor. O chamado é espiritual. O chamado vem de Deus. Então se você deseja fazer a obra do Senhor, faça, queira, mas entenda que o Senhor precisa sussurrar no seu ouvido. O Senhor vai falar na sua vida, porque o chamado vem com sinais, não é à toa. Eu trouxe um texto aqui, irmãos, um esboço, mas não consegui nem entrar, nem começar. Estou embaraçado, porque Deus só quer que eu fale isso. Mas quanto já entendeu essa palavra hoje aqui? Que o Senhor ministre em nossa vida de maneira poderosa, sobrenatural, real, de modo que todas as nossas ações tenham um efeito que traga progresso à igreja, que seja a igreja abençoada por intermédio da minha vida. Se isso estiver acontecendo na sua vida, Deus está confirmando o chamado dele em você. Romanos 8,14 diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 1 Coríntios 2,11 diz, pois quem conhece o pensamento do homem, senão o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, vai entender os pensamentos de Deus. Você vai alcançar o inalcançável. Você vai dobrar o joelho na sua casa e vai começar a falar com Deus e Deus com você. De repente alguém vai querer dizer alguma coisa, você com toda a humildade vai dizer, amém, irmão, o Senhor falou comigo ontem esse negócio aqui. E Ele disse algo mais também que é para a sua vida. Ele está dizendo para você assim, assim, assim. O irmão vai estar chorando na sua frente. Mas isso é para lhe orgulhar? Não, é porque você estava conversando com alguém que sabe as profundezas do coração do homem. É bom ter utilidade? Mas se prepare para o preço que tem que pagar, né? Não é preço de salvação não, é preço do chamado. Não desista por causa do primeiro grito. Não desanime porque você sentiu frio ou calor. Não, permaneça servindo ao Senhor, porque Ele te chamou para você prosperar na sua jornada. Eu estou encerrando com isso. Samuel teve muita dificuldade, e uma das maiores foi ver os seus filhos não dar sequência no ministério profético.
Embora o próprio povo já tinha interrompido pedindo um rei, Samuel chorou, mas eu acredito que também serviu de livramento, porque não repetiu como na vida de Eli. Quem sabe os filhos de Samuel deveriam ser sacerdotes, deveriam continuar a jornada, deveriam permanecer na obra, mas eles não fizeram o mesmo que Samuel. Isso é dor. Às vezes quem está à nossa volta não está sendo alcançado, mas o que Deus quer é que nós permaneçamos nele, servindo a Ele, porque temos uma grande responsabilidade. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Seja um exemplo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Boa esta palavra. Quem gostou da palavra? Glória a Deus, né? Uma palavra